O caminho da verdade pode não ser o mais fácil para muita gente, mas é o único que garante um final feliz. Falar a verdade traz credibilidade e vida para a sua mensagem. Olá, Flecha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo e está no ar a série Comunique com Sabedoria. Eu li e reli o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, atrás de versículos que falam sobre comunicação. E encontrei 112 deles. Eles falam sobre a forma como devemos falar, a forma como devemos ouvir, o que nós devemos ouvir, como se tornar uma pessoa sábia. Tudo isso a gente consegue por meio do conhecimento, dos ensinamentos de Provérbios e da nossa comunicação. E hoje eu trago um episódio muito especial. Eu vou falar de mais alguns versículos que estão no livro de Provérbios que vão mostrar como você deve usar a sua história para contar a sua mensagem, para entregar aquilo que você sabe, para fazer diferença na vida das pessoas. Hoje em dia, muita gente está na internet falando sobre tudo quanto é assunto. E talvez você se pergunte, mas será que eu posso começar a falar desse assunto? Mas já não tem tanta gente falando? O mercado não está saturado, Daniel? Olha só, pessoas seguem pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Pode ser que muitas pessoas não queiram escutar, não queiram acompanhar a número um do mercado, da mensagem que você tem. Mas vão querer ouvir você. Sabe por quê? Porque elas vão se conectar contigo. E isso acontece quando a gente conta a nossa história. Pessoas seguem pessoas e se conectam por meio de histórias. Talvez o que você passou e superou seja a mesma coisa que essa pessoa está passando. Talvez a sua origem, o seu sonho, sejam os mesmos do seu público. Talvez a sua vontade de realizar seja a mesma que a pessoa que está na internet vai te ouvir. E ela não vai se conectar com o número 1 do mercado, o número 1 do seu nicho. Ela vai se conectar com você. Por isso, você tem que usar a sua história para gerar conexão, aumentar seu engajamento e entregar a sua mensagem. Eu quero que você pegue o livro de Provérbios, se tiver na Bíblia digital ou na Bíblia física, faça anotações. Porque o episódio de hoje tem muita coisa interessante para você aplicar. Aqui tem um segredo para isso dar certo. Eu selecionei esses versículos porque eles falam da mesma coisa. E é isso que você precisa adicionar na sua mensagem, adicionar no seu dia a dia para começar a se destacar, para começar a aparecer, para começar a fazer a diferença. Tá bom? Eu quero que você já vá separando aí os provérbios do capítulo 14 e do capítulo 19. Uma coisa que eu quero falar também é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre contar a própria história e abrir a intimidade. Porque muitas pessoas, com todo o direito e com toda a razão, pensam em se proteger, em preservar a família, em preservar o lugar onde moram, em preservar o seu dia a dia. Tá certo? Uma coisa é abrir a sua intimidade, tem gente que faz isso, funciona com muitas pessoas, mas você não é obrigado a abrir a sua intimidade, mas você tem que contar a sua história. Você tem que saber o que você vai falar que vai fazer efeito na vida das pessoas, que vai fazer diferença, que vai chamar a atenção. E você pode até pensar que não tem uma grande história. Você pode pensar, Daniel, mas você não me conhece. Você não sabe como é que é minha vida. Minha vida não tem nada demais. Olha só, talvez você esteja sendo rigorosa ou rigoroso demais com a sua própria história. Porque todos nós chegamos até aqui tendo passado por diversas situações, tendo passado por diversos desafios, tendo perdido e conquistado. A gente riu e a gente chorou. A gente venceu, a gente perdeu. Tudo isso é parte da sua história e tudo isso pode ser contado para entregar a sua mensagem. Quando você começa a falar sobre casos da sua vida
e adiciona a isso uma lição, a sua mensagem ganha poder. E as pessoas vão querer te ouvir cada vez mais, se você tiver o ingrediente que eu vou trazer no episódio de hoje. Então prepare seus ouvidos e o seu coração, porque está começando mais um episódio do Pode Comunicar. E o episódio de hoje, eu vou te incentivar a ser fiel à sua história. Eu separei aqui algumas perguntas que eu quero ler para você. Porque se você ainda acha que a sua história não é tão boa assim, eu vou tentar te ajudar a encontrar os pontos que podem ser contados na internet, no dia a dia, para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você não conhece, tá bom? As perguntas são as seguintes: de onde você saiu e onde você está hoje? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que pode haver uma grande evolução, uma grande jornada de onde você saiu até onde você está hoje? Talvez muitas pessoas queiram sair de onde você já esteve um dia. Você pode contar como é que é. A segunda pergunta é: o que você aprendeu e muitas pessoas não conseguem? Eu aprendi comunicação, tem gente que aprendeu a editar vídeos, outras pessoas aprenderam a contar histórias, tem gente que aprendeu a fazer gestão financeira. E muitas outras pessoas não conseguem aprender, não conseguem desenvolver essas habilidades, mas querem. E se você conseguiu, você pode ensinar. A próxima pergunta é: que lugares na vida você já conheceu? Para onde você já viajou? O que você aprendeu nesses lugares? Tem muita gente que nunca conseguiu sair da cidade onde mora. E você já fez isso? Então você pode contar. Você pode falar o que aprendeu em lugares que são diferentes daquele em que você vive. Você pode inspirar pessoas a fazer aquilo que você já fez. E a última pergunta é: o que você superou na vida? O que você passou de ruim e você superou? Sua mensagem pode estar aí. A sua história está aí. Você tem que trabalhar esse conteúdo e entregar para as pessoas. Então eu tenho convicção que as respostas para essas perguntas vão te ajudar a você enxergar que na sua história sim tem muito valor. Tem muita coisa que você pode fazer e ensinar e fazer diferença na vida das pessoas, na vida da audiência, do público, das pessoas que estão à sua volta. Porque tem muita gente que precisa ouvir exatamente aquilo que você pode contar, aquilo que você pode ensinar. Tá bom? Deixa de lado a crença limitante e comece a entender que a sua história é o ponto de partida para a sua mensagem. E o episódio de hoje é também um alerta. Um alerta. Tem muita gente que na hora de contar a própria história mente. Não é verdadeiro. Tem muita gente que acrescenta um fato ou outro para fazer a história parecer mais interessante. Só que, como diz o velho ditado, a mentira tem perna curta e logo logo a verdade aparece, a pessoa fica envergonhada e toda a história que ela inventou cai em descrédito. No episódio de hoje eu vou falar sobre versículos que falam sobre testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que presenciou um fato, que viu um acontecimento e pode contar como é que foi, o que ela viu. E além de protagonista da própria história, você também é testemunha. Você vê as coisas acontecendo, o que fazem por você, o que fazem contra você. Tudo isso são capítulos da sua história que você pode contar. Essas histórias geram alguma lição? Elas têm algum aprendizado? Então sim, elas são úteis e merecem ser contadas. Prepara a sua mensagem. Adicione capítulos da sua história e comece a influenciar as pessoas na direção certa a partir daquilo que você viveu. Mas o ponto importante que esse episódio está te trazendo é: seja de verdade. Fale a verdade. Não caia na tentação de dizer aquilo que você não viveu, de inventar o que você não sabe. A sua história tem elementos ricos e poderosos que vão ajudar pessoas que estão passando pelo que você já passou. Você não precisa mentir. Você não precisa inventar nada para parecer mais interessante. Você não precisa mentir para as pessoas gostarem de você. Entenda, as conexões verdadeiras, elas se dão por meio da verdade. Quando você é de verdade, pessoas de verdade vão se aproximar de você. E você vai fazer diferença na vida delas. E é uma revolução verdadeira.
Vamos aqui para os versículos de hoje. Provérbios 14, número 5. Como sempre faço aqui no Pode Comunicar, eu leio duas versões da Bíblia. A NVT, que é a nova versão transformadora, e a Bíblia King James atualizada. Vou começar pela NVT. A testemunha honesta não mente. A testemunha falsa respira mentiras. Esse primeiro versículo aqui é para a gente já fazer uma diferença entre esses dois tipos de testemunhas que estão nesses versículos. A falsa e a verdadeira. A honesta não mente. A falsa respira mentiras. E a mentira vai trazer problemas para a sua vida. Quem é de verdade dura para sempre. Resiste ao tempo. Então isso aqui é uma divisão fundamental para a gente poder seguir com o entendimento dos próximos versículos. Provérbios 14, 25, na NVT. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. A testemunha confiável salva vidas. Olha só. Quando você testemunha algo e fala a verdade, você está apto a salvar vidas. A outra opção te leva para um caminho de trair as pessoas, trair a confiança. E é o pior dos caminhos, a pior das opções. Jamais faça isso, porque cedo ou tarde a conta chega, a sua mensagem cai em descrédito e as pessoas param de te ouvir. Terceiro versículo de hoje está em Provérbios 5, e ele diz o seguinte: a testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso também não escapará. Olha agora a versão da King James. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não ficará impune. Ou seja, está claro no texto bíblico que há uma punição para o mentiroso. A pessoa que inventa uma historiazinha para parecer mais interessante está mentindo e ela não ficará impune. Eu quero ler o primeiro versículo de novo, porque eu esqueci de te falar a versão da King James. A versão da King James diz assim: a testemunha verdadeira não usa ardis, mas a falsa transborda mentiras. Na NVT é: a testemunha honesta não mente. A testemunha falsa respira mentiras. Na King James, a testemunha verdadeira não usa ardis. Ardis são estratégias para enganar alguém. Então, não importa se é uma mentirinha ou uma mentirona. Qualquer estratégia para enganar alguém é errada e você não deve usar. Então guarda isso. Quem é honesto não mente. Quem é falso transborda mentiras. Não seja essa pessoa, porque a sua mensagem não vai prosperar se você não adicionar a verdade nela, se você não for fiel à sua história, se você não for fiel à sua mensagem. Vamos agora para o quarto e último versículo do episódio de hoje. Está em Provérbios 19, 9. É mais um alerta. É o mesmo sentido, a mesma orientação, a mesma lição do versículo 3º desse episódio. Diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo. O texto, inclusive, é igualzinho. O mentiroso será destruído. No versículo 5 diz: o mentiroso também não escapará. No versículo 19, 9 diz: o mentiroso será destruído. E na King James, a tradução é assim: a falsa testemunha não viverá sem castigo. O que profere mentiras perecerá. E aqui, com base nesses 4 versículos, a gente consegue entender que as histórias de verdade salvam vidas. Eu vou repetir. As histórias de verdade salvam vidas. As histórias de verdade apontam um caminho. As histórias de verdade apontam uma solução. Não adianta nada alguém usar um artifício, uma mentirinha, uma história elaborada que não é verdadeira para tentar encantar, para atrair as pessoas. Porque cedo ou tarde vai ficar evidente que aquilo ali é falso. Então,
toda e qualquer transformação que aquela mentira possa ter gerado, ela vai ruir. E é terrível. Cair em descrédito, perder a credibilidade, é a pior coisa que pode acontecer para um comunicador. Porque o que a gente fala gera sentido nas pessoas. E se elas entendem que aquilo é mentiroso, elas param de nos ouvir. Se um comunicador não tem audiência, se um comunicador não tem público, ele comunica para quem? Logo ele deixa de ser um comunicador, um mensageiro. Flecha. Você é uma flecha. Flecha não mente. Flecha tem um sentido, uma direção, um objetivo. E flecha vai na direção do alvo. Não perca seu tempo tentando parecer aquilo que você não é. Adicione verdade nas suas palavras, no seu dia a dia, na sua mensagem, porque isso vai brilhar diante dos olhos das pessoas. Por mais que hoje você ainda entenda e pense que a sua história não é tão boa assim, ouça o que eu estou te falando. Gaste um tempo para lembrar daquilo que você passou, superou, viveu. Volta esse episódio aqui, veja as perguntas que eu fiz lá no início, busque as respostas e entenda que a sua história tem valor sim. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por obra, sabe lá Deus de quê. Você está aqui com um propósito, você tem uma mensagem para fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é também uma forma de cumprir o maior dos mandamentos, que é amar ao próximo. Se a gente gera transformação na vida de alguém, entenda, a gente está amando, a gente está dando amor. E você, que é uma flecha, tem tudo para fazer isso. E eu criei essa série Comunique com Sabedoria para te ajudar, para te dar dicas, lições, direcionamentos para você ajustar a sua mensagem e começar a fazer a diferença. E eu quero te pedir, você que está gostando do conteúdo, que está fazendo sentido, está gerando transformação para você, pega o link, manda para um amigo, manda para uma amiga, ajude a ampliar o alcance dessa mensagem do bem. Faça com que mais pessoas tenham acesso a esses versículos de provérbios que falam sobre comunicação, que ensinam a comunicar com sabedoria. E para a gente finalizar o episódio de hoje, eu quero deixar mais uma vez claro para você que quem adiciona mentira na própria mensagem está atrasando o próprio lado. Porque cedo ou tarde a mentira fica evidente e as pessoas viram as costas. E guarda uma coisa que eu quero que você leve sempre com você. O caminho da verdade pode não ser o mais fácil para muita gente, mas é o único que garante um final feliz. Falar a verdade traz credibilidade e vida para a sua mensagem, traz força para enfrentar o tempo. Quantas pessoas se levantam na internet, começam a falar e depois de um tempo somem. Somem por quê? Porque perderam a credibilidade. Porque ninguém mais quer ouvir alguém que conta historinha. Você tem uma mensagem, tem uma história e você tem verdade dentro de você. É isso que você precisa entregar todos os dias, porque o caminho da verdade garante um final feliz. Eu agradeço pela sua audiência, pela sua atenção, por você ter ficado até aqui. Lembro mais uma vez da importância de você compartilhar o link com seus amigos, com suas amigas, para que essa mensagem do bem chegue a mais e mais pessoas. A gente se vê em breve no próximo Pode Comunicar e eu te desejo saúde e paz.